Nós estamos em Ruth, penúltima mensagem. Abra sua Bíblia então aí em Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Eu peço que você ore já pela próxima série. Estou entendendo a direção de Deus para a gente estudar Jonas, mas vamos orar mais. Ruth, capítulo 4. Inicialmente nós vamos ler versos 1 a 4. Ruth, capítulo 4, versículos 1 a 4. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sente-se aqui. E eles sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do seu parente, ou do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quiser resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba. Porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar as terras. Vamos orar? Deus, exalta o nome que deve ser exaltado sempre. O nome que será adorado pelos séculos dos séculos. Exalta o nome de Cristo, onde a tua palavra afirma de maneira categórica que um dia todo joelho se dobrará e declarará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Senhor. Que as minhas limitações não venham impedir o Senhor de exaltar o nome do teu Filho nessa noite. Faça de mim apenas instrumento em tuas mãos. Coloque Cristo diante dos nossos olhos com poder e glória. Converte vidas. Santifica o coração. Enche o coração de esperança nessa noite, de certeza, de convicção de que somos do Senhor. Que possamos sair daqui nessa noite, Deus, impactados com a Tua presença, confiantes num Deus que não muda, que é imutável, um Deus de aliança, um Deus que nos amou e nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho para pagar o preço dos nossos pecados, para morrer na maldita cruz, se fazendo maldição em nosso lugar, para perdoar todos os nossos pecados. Um Deus que declara que nós somos justificados exclusivamente pela obra de Cristo. Ó Deus, exalte o teu nome, no nome de Jesus, amém. Para ter o nome imortalizado na calçada da fama, é preciso atender a diversos critérios. Entre os critérios é a realização profissional, no mínimo 5 anos na indústria do entretenimento, mas um critério me chamou a atenção: você precisa de $70 mil, apenas $70 mil, para cobrir o custo da fabricação da estrela. Em 1953, Stuart, o presidente da Câmara do Comércio de Hollywood, decidiu criar uma calçada da fama, uma forma de manter a glória, o glamour de uma comunidade. E se você pensar bem, de certa forma, essa ideia de glamour, de glória, é algo que bate no coração do ser humano, é um anseio nosso. E ele criou essa famosa calçada da fama. Para muitos, esse é o grande objetivo da vida, ter um nome grande, duradouro, reconhecido, quem sabe o nome de uma rua, de uma cidade, um estádio de futebol. Curiosamente, a Bíblia já falava sobre esse desejo humano, quando um grupo de pessoas um dia resolveram criar
uma torre, a famosa Torre de Babel. A ideia era o seguinte: fazer uma torre tão grande que na próxima enchente não iria atingir aquele grupo de pessoas, mas eles queriam celebrar o nome, ter o nome entrando para a história. E você sabe o resultado, como que aconteceu. De certa forma, é uma tentação humana, mas eu não posso falar que é sempre pecaminoso quando alguém quer fazer algo grande. Mas é uma linha muito fina, irmãos, quando surge o desejo de fazer coisas grandes. É muito fácil virar um ídolo. E bem lá no fundo do coração caído, o nosso ego pede isso. Tem um humorista que ele diz que o sonho dele é ter o nome dele tatuado nas costas de todo mundo. Olha o sonho do cara, ter o nome tatuado. O tema do capítulo 4 de Ruth é preservação de nomes. O capítulo termina com uma genealogia que eu pretendo ver com vocês na próxima semana. Se você nunca leu uma genealogia, no próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos ler uma genealogia. Todo esse capítulo aqui, há um desejo de manter o nome de uma pessoa. Tem um nome em jogo aqui. E na última mensagem nós vimos que Ruth corajosamente foi lá onde Boaz estava passando a noite e pediu Boaz em casamento. Pediu Boaz para cobri-la com suas asas. Ele era um resgatador, ele era o Goel, mas havia um parente antes de Boaz que poderia fazer o resgate. Ruth volta daquele encontro, conta tudo para Noemi. Noemi, que estava amargurada, agora está num outro estado. Ela agora escuta o que Ruth diz, consola a Ruth com palavra de esperança. Ele diz para ela: olha, esse homem não vai descansar enquanto não resolver esse problema. Filha, nós já fizemos a nossa parte, vamos aguardar. Você já fez o que tinha que ser feito, vamos descansar agora. Obrigado, meu irmão. Como não era obrigatório, mas Boaz queria fazer, só que ele não queria fazer aquilo de qualquer jeito. Ele não queria passar por cima de alguém que estava na frente. Ele sabia que tinha um resgatador. Mas na verdade, por trás das cortinas, existe um Deus que está conduzindo os mínimos detalhes dessa história. Alguém que está direcionando todas as coisas de maneira soberana, sábia e amorosa, onde Ele está pavimentando o caminho do rei que vai chegar. Porque até nesse período não havia rei Israel e cada um fazia o que achava certo. E a soberania de Deus é algo muito interessante, irmãos. Porque a vida aqui, no livro de Ruth, ela acontece de maneira ordinária. Eu já cansei de falar para vocês, não tem milagres aqui. Não tem um chão tremendo, ninguém fica sentindo frio na barriga. Boaz então acorda e vai para a praça. O lugar de encontros, o portão da cidade. Todo mundo tinha que passar por aquele portão para ir para a sua roça. Hoje seria a nossa pracinha. Numa cidadezinha do interior como Mimoso, eu já falei para vocês, lá tem uma praça. Toda segunda-feira todo mundo vai fazer compra na cidade, é onde você encontra o pessoal das outras roças, é normal. Tem ali alguém vendendo algodão doce, tem ali vendendo picolé e vendendo pipoca. É o local de encontro. E ele então vai para esse local, na expectativa de encontrar o resgatador que tinha o privilégio de ser alguém que poderia resgatar as terras de Noemi antes dele. Boaz então resolve a questão. Só que, curiosamente, numa nova cena surge, na praça, um novo personagem surge na história. Um personagem sem nome. Qual é o nome desse personagem? A Bíblia diz Fulano. Quem é Fulano? Um homem sem nome. Provavelmente Boaz sabia o nome dele, mas o Espírito Santo não quis registrar na história da redenção o nome do fulano. Ele vai passar pela história sem nome. Alguém que não tem o seu nome escrito no livro mais importante de todos os tempos. E o Espírito Santo é intencional no anonimato desse homem. Por quê? Porque o capítulo termina com uma lista de nomes importantes. E como a atitude desse homem aqui não é nobre, ele é apenas o fulano. É mais uma pessoa que passa.
E curiosamente existe aqui um contraste literário com Boaz. O sem nome passa pela história num capítulo repleto de nomes. Um comentarista disse algo interessante sobre essa questão de o nome dele não ser registrado, quem sabe para preservar a família dele. Porque entrou com uma vergonha na história. Alguém que teve a oportunidade de resgatar Ruth, mas não quis resgatar. Imagina se você é sobrinho desse homem. Seu tio, em que papelão, teve a oportunidade e não quis fazer. Mas a mão invisível está dirigindo todas as coisas, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. E você sabe muito bem que Ruth já declarou o seu amor por Deus. O seu Deus é meu Deus e o seu povo é meu povo. E no dia a dia, numa forma muito natural, as coisas estão acontecendo. O homem está passando, Boaz diz assim: fulano, por favor, sente aqui. Depois Boaz diz assim para os anciãos: por favor, vocês 10, sentem aqui. É provável que ele também fosse um ancião, o Boaz. O ancião é uma espécie de conselheiro municipal da cidade. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: esses anciãos exerciam uma função jurídica e legal. Eles eram uma espécie de tabeliões, exerciam o papel de juízes. O acordo firmado tinha validade legal. Então era uma espécie de autoridade na cidade. Boaz então chama o fulano, chama essas 10 pessoas e introduz o assunto numa reunião legal naquele tempo. E o texto diz: Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quiser resgatá-las, faça isso. Se não, diga, para que eu saiba. Porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você e depois eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar. Estragou a nossa história, né? A gente estava torcendo por Boaz. Boaz então chama ele para a conversa e diz assim: ó, a Ruth, a Noemi, lembra da Noemi, esposa de Elimeleque, o Elimeleque tinha aquela terra, porque toda a família recebeu terra em Israel. Aconteceu uma fatalidade, ela perdeu o marido, perdeu os filhos, mas ela está aqui, está passando dificuldades. Você não quer resgatar? Era uma maneira de ampliar. Você não está interessado, você é o primeiro da fila. Ele disse: sim. Voltando mais um pouquinho, eu já falei para vocês que esse é o período histórico dos juízes. Por que entender isso é importante, irmãos? Porque um versículo é marcado no livro de Juízes. Naquele dia não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava ser certo. Aí você tem Boaz querendo fazer o que a Bíblia diz que é certo. Você tem um Boaz aqui que não quer passar por cima da Bíblia. Se existe alguém que a oportunidade é dele, então vai ser dele primeiro. Num período complicadíssimo, onde Boaz poderia fazer o jeitinho brasileiro, ele diz: não, eu vou seguir o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz que existe um parente mais próximo, a vez é dele. Que oportunidade! Será oportunidade mesmo? Nem sempre todas as oportunidades da nossa vida elas significam uma aprovação de Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso. Ok, gente? A conta é simples. Se esse homem adquire a terra, presta atenção, Noemi não tinha mais filhos. No jubileu, ele sustenta Noemi até o jubileu. Noemi morre, provavelmente vai morrer, não vai ter filhos. No jubileu a terra volta. E a terra volta para quem, se não tem parente? Para ele. Ele compra a terra, amplia a sua quantidade de terrenos. Era um negócio vantajoso. Que oportunidade! Aumentar as terras, comprando uma terra barata, porque você sabe muito bem que a terra, o preço da terra era de acordo com o jubileu. Comprar uma terra de uma viúva não é tão difícil, falando nos mundos dos negócios de uma pessoa que está vivendo uma necessidade. É só sustentar a viúva e esperar um pouquinho ela morrer. Estão entendendo a lógica da coisa? Ele viu então como um negócio vantajoso.
Qual foi então a resposta do fulano? É claro que eu fico. A terra é minha, eu resgatarei. Surpreendentemente, o nosso querido Boaz não contou a história toda. Ele guardou uma parte. Tem a terra. Mas ele não falou de Ruth Moabita, que era nora de Elimeleque. Será que Boaz omitiu a Ruth, sobre a situação da Ruth Moabita, de maneira intencional, guardando uma carta na manga? Quem sabe uma oportunidade para testar o caráter do fulano? Será que ele vai ficar com as terras, mas vai querer levar Ruth com ele? Vamos ver isso? Verso 5. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras das mãos de Noemi, também terá que receber Ruth, com um detalhe pequeno, a Moabita. E outra, viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido da herança dele. É como se Boaz estivesse falando assim: rapaz, eu havia me esquecido. Tem um detalhe. Tem a Ruth. E para comprar a terra você tem que se casar com Ruth. Ela é moabita. E o filho desse relacionamento, ele herda tudo que você comprou. É assim que funciona. Porque é o levirato. Você assume, mas o primeiro filho não é seu, é do homem que morreu e ele tem direito a toda a herança. E agora? Você será obrigado a casar com ela a fim de gerar uma criança no nome do falecido. Uma criança que, quando crescer, herdará toda a propriedade. Lembra que eu falei para vocês do levirato? Você sabe muito bem que Ruth foi casada há 10 anos e não teve filhos. Será que era um caso de esterilidade ou será que Deus poderia mudar esse caso? E aí, será que esse homem vai querer continuar comprando essas terras? Boaz especificou cuidadosamente que a propriedade em questão pertence ao parente Elimeleque. E ele apresentou o assunto em etapas. A propriedade, ela vem com ônus. Ruth, a Moabita. Só que Boaz sabia, pelos capítulos anteriores, que Ruth era uma mulher virtuosa. Mas o nome Moabita traía um preconceito muito grande. Você sabe muito bem que os moabitas não eram aceitáveis. Será que esse homem vai casar com Ruth, vai assumir essa situação toda, casar com uma moabita? Essa semana eu estava vendo que o C.S. Lewis, o famoso cristão intelectual, casou com uma mulher divorciada e doente. As pessoas ficaram escandalizadas com eles. Como assim, Lewis? Você vai casar com uma mulher divorciada e doente ainda? O ponto aqui é a ideia de estabelecer um nome, não para ele, mas um nome para Elimeleque, manter vivo o nome de outras pessoas, lembrando que não era obrigatório. E quando não é obrigatório, irmãos, revela profundamente o nosso coração. Por isso que Jesus disse que bom só tem um, e não é você e nem eu, nem sou eu. Bom só tem um, e é Deus. Foi isso que Jesus respondeu para o jovem rico. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus e disse assim: que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele jovem e diz assim: ei, bom, não existe ninguém, só um, que é Deus. Porque Deus é aquele Deus que é bom e que não busca o seu próprio interesse. Não é barganha que ele faz com a gente. Mas alguém que é tocado pela bondade de Deus, e nós vimos aqui na nossa Semana do Lar, que bondade é fruto do Espírito, e nenhuma árvore come o próprio fruto. A bondade como fruto do Espírito, ela oferece bondade para os outros. Se você um dia foi tocado por Deus e agora o Espírito habita em você, é esse Boaz que quer ser bênção na vida de Ruth. Como alguém que foi tocado pela graça de Deus, que experimentou a bondade do Senhor, ele deseja servir, deseja abençoar, deseja usar o seu nome, o seu tempo, o seu dinheiro para abençoar Ruth e Noemi.
Ele não está preocupado com o seu nome. Aliás, ele está colocando o seu nome em jogo. Como não se tratava de uma obrigação, mas de um ato de amor. Quando fulano ouviu isso, ele mudou de ideia. Numa linguagem bem mimosense, ele sentou no negócio. Não caso. Verso 6. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate. Qual é o motivo? Por que você não pode fazer o resgate? Para não prejudicar a minha própria herança. Faça uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Quem sabe Deus não deixou registrar o nome dele, porque Deus queria revelar o coração do fulano para nós nessa noite. O que você está me oferecendo, Boaz, é prejuízo para mim. É um ato de amor ao próximo, mas é prejuízo para mim. Vai atrapalhar o meu bolso. Fulano percebeu que ele não estaria aumentando o seu patrimônio. Na verdade, ele estaria diminuindo o seu patrimônio, porque o filho dele com Ruth herdaria tudo. Em outras palavras, irmãos, o senhor fulano estava interessado em servir aos pobres, somente se houvesse uma compensação para si e para sua família. Estão entendendo? Ele está disposto a servir o pobre, sem levar prejuízo. Na perspectiva empresarial do mundo dos negócios, não valia a pena o investimento. Não é um bom investimento. Minutos antes parecia um negócio imperdível e de repente virou um péssimo investimento. Boaz, eu pensei bem, não vale a pena. Não é que ele não podia. Para não prejudicar a minha própria herança. Isso vai me trazer um prejuízo financeiro muito grande. Então fique você, assuma você. Olha o que esse comentarista diz. Deixe que ele vá em paz. Eu acho que ele pegou pesado, hein? Ele é ordinário demais para ser marido de Ruth. O fulano entra para a história como alguém irrelevante na história da redenção. E preste atenção, você que está com raiva do fulano. Você também, como eu, nós agimos assim às vezes. O nosso modus operandi é assim também. Quando tem que mexer no nosso bolso, não é legal. A não ser pela graça de Deus. Só a graça de Deus muda a nossa maneira normativa de agir. O nosso modo básico de operar, a não ser pela graça de Deus. E o texto mostra claramente que Boaz é alguém tocado pela graça. Naturalmente ninguém faz o bem. Naturalmente ninguém ama o próximo. Aquela ideia bonitinha de Judas lá, quando uma mulher quebrou um perfume caríssimo e passou aos pés de Jesus, começou a ungir Jesus, e Judas, com aquela cara de sonso dele, disse: ah, Senhor, um dinheiro desse a gente daria para os pobres. Aí o que o texto diz? É mentira, ele é ladrão. Ele não está falando nada de ajudar ninguém. Ele coloca a mão na bolsa e pega. Naturalmente, o ser humano não ajuda o próximo para a glória de Deus. Pode ser para aparecer o nosso nome, como pessoa boa, como uma pessoa que recebe louvor. Mas para a glória de Deus, só Deus é bom. Só Deus é bom. O texto continua. Então o resgatador disse: nesse caso não poderei fazer o resgate. Para não prejudicar a minha própria herança, faça você o uso do meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. E preste atenção, este era antigamente o costume em Israel. Quando os resgates e as permutas, quem queria confirmar o negócio, tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava o negócio em Israel. O senhor fulano então disse assim: Boaz, está resolvido, eu não vou, fique tranquilo, seja você o resgatador. Eu abro mão e passo a bola para você. Fique bem à vontade para resgatar as terras. E para fechar o negócio, vamos assinar o documento.
toma aqui, o meu chinelo é seu. O que significa isso, irmãos? Trocar o chinelo. Você lembra que quando o povo de Deus, eles estavam para entrar na terra prometida, Deus disse: onde vocês colocar as plantas dos pés de vocês, é de vocês. E quando alguém abre mão de adquirir aquele pedaço de terra de maneira legal, ele está dizendo: toma aqui o meu chinelo, você tem o direito de andar sobre essa terra. O direito era meu, mas eu abro mão. Você pode usufruir no meu lugar. Assim se fechava o negócio em Israel. Não é o fio do bigode nem a mão, mas é o direito de usufruir da terra que mana leite e mel. Sandália para lá, negócio fechado. Pode usufruir das terras. Como o texto continua? Verso 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês estão os testemunhas que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Ele tem consciência que o que ele está fazendo é para perpetuar o nome de outra pessoa, o nome de Malom, o nome de Elimeleque. E ele assume a responsabilidade de cuidar da mãe do ex-marido de Ruth, a Noemi. Boaz alegremente toma Ruth para si, orgulhosamente dando a ela o mesmo título que o fulano recuou. Ruth, a Moabita, é minha esposa. Vou andar de mãos dadas com você, Ruth, em Belém. Boaz então formalizou o acordo ao apelar para as testemunhas. Vocês são testemunhas disso. Quando você começa a ler o livro de Ruth, você imaginava essa virada? Uma mulher que perdeu o seu marido, uma mulher que experimentou um anti-evangelismo da parte de Noemi, volta para casa, minha filha, para os seus deuses. Uma mulher que quando chega em Belém, ninguém fala com ela. Uma mulher que teve que trabalhar duro na terra dos outros. E agora ela está recebendo uma honra de se casar com Boaz. Quem poderia imaginar? 10 anos atrás ela estava no velório, enterrando o seu marido, sem saber para onde ir, sem direção, tendo que tomar uma decisão, seguir a sogra ou voltar para a casa dos seus pais. E o texto continua: todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas, e disseram a Boaz, presta atenção, irmãos, que essa parte aqui você não pode piscar, que o Senhor, é uma oração, hein? Faça esta mulher, que esta, entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos do Senhor lhe dê dessa jovem a sua casa seja como de Pérez, o filho de Tamar, que Tamar deu a Judá. Todo o povo orando pelo casamento. Que vocês sejam abençoados. Que o ventre dessa mulher seja próspero. Que o casamento de vocês seja abençoado por Deus. Que você, Ruth, seja protegida por esse homem. Cuidada. Porque um dia ela deixou a sua família, a sua terra, e o Senhor está dando para ela agora família e terra, e consequentemente mudando a história de Noemi também. Esse casamento nos mostra um Deus fiel, meus irmãos, um Deus do pacto, um Deus provedor, um Deus que disse que abençoaria todas as famílias da terra. Onde gentios, aqueles que não são judeus, aqueles que não são filhos de Jacó, entram para o povo de Deus pela fé, no mesmo Deus.
no único e verdadeiro Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Esse casamento é importantíssimo para nós, pois ele lembra as promessas que Deus fez para Abraão de abençoar todos os povos da terra, atraindo gentios para a aliança, para o pacto, numa mesma fé, sem barreiras, em um só povo. E a multidão então pediu a bênção muito especial para esse casal. Pediram ao Senhor que desse a ela a capacidade de gerar filhos. Compararam ela com Raquel e Lia. Quem é, irmãos, Raquel e Lia? Mãe das 12 tribos de Israel. Mãe das 12 tribos de Israel, que legalmente, porque as outras duas são servas, mãe das 12 tribos de onde o Messias vem, a tribo de Judá, que sejam abençoados e frutíferos, que com os filhos que o Senhor der a essa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, filho de Tamar e Judá. Aqui ficou estranho. Essa parte é estranha. Qual é a conexão de Ruth com Tamar? Quem aqui já leu o capítulo 38 de Gênesis? Alguém, gente? Pode levantar a mão. Você lembra desse capítulo? Deus não colocou assim nesse capítulo, proibido menores de 80 anos ler esse texto. Não tem isso. O que acontece ali, o que Deus relata ali? O Judá tem um filho que se casa com Tamar. Ele morre. E aí ele cumpre o levirato, ele dá o segundo filho para se casar com ela. Mas o segundo filho não queria ter filhos com Tamar. E todas as vezes que ele tinha relação sexual com ela, ele jogava o sêmen no chão. E Deus matou ele. Porque o que ele estava fazendo era errado. E aí o que aconteceu? Ele teria que dar o caçula, ele prometeu dar o caçula, mas não deu o caçula. E um dia a Tamar cansou de esperar. E o que ela fez? Se vestiu como prostituta e foi para a beira da pista. O nosso querido Judá estava viúvo, viu uma prostituta se vestir, uma mulher vestida de prostituta cultual, e ele se aproxima, sem saber que era a sua nora, tem relação sexual com ela, está sem dinheiro, não estava preparado para pagar a prostituição. O que ele fez? Deixou o seu cordão e o seu cajado, na promessa de que um dia voltaria ali e entregaria o cabrito. E o que aconteceu? Um dia chegou uma notícia no arraial: Tamar está grávida. Judá fica sabendo. Como assim? A minha nora está grávida? Ela não esperou o meu outro filho. Eu vou lá agora e vou colocar fogo nessa mulher. E o que aconteceu, irmãos? Quando ele se aproxima com a turma para botar fogo em Tamar, o que Tamar faz? Diga para esse homem que está querendo colocar fogo em mim aqui, que eu estou grávida do homem que é dono desse cordão e desse cajado. Quando ele viu, era ele. A gravidez aconteceu de uma relação de um sogro com uma nora. E ele disse: você é mais justa do que eu. Eu sou o errado da história. E dali nasceu o Pérez, um personagem importantíssimo na história da redenção. Pérez, filho de Judá, ancestral de Boaz, o principal tronco da tribo que trouxe Davi e o próprio Cristo, o Salvador do mundo. O Paul Miller, que é um comentarista, diz assim: sem desculpar o pecado de Tamar, ao mesmo tempo nota que Deus extrai bem do mal que nós fazemos. O que ele poderia fazer ainda mais por Ruth? Eu já falei para vocês que eu fico encantado com a maneira que Deus dirige a história e não esconde os erros das pessoas que Ele mais usou. Ele não omite isso, Ele registra para nós. E a analogia feita entre Ruth e Tamar demonstra que essas duas mulheres são tão parecidas e diferentes ao mesmo tempo. Como Ruth, ela também era uma estrangeira entre o povo de Deus, mas entrou através de um casamento de circunstâncias duvidosas. Ela também perdeu o seu marido e não tinha filhos. Qual foi o resultado final? Ambas uniões, a legítima e a ilegítima, tiveram filhos da providência de Deus. Um papel importante na história. Tamar e Ruth entram para a história com os nomes, com uma lista de nomes dos nomes mais importantes.
os improváveis de Deus, a maneira como Deus dirige a história. Mas eu me perguntei quando eu estava estudando esse texto essa semana, por que eles não pediram a bênção do casamento de Abraão e Sara? Por quê? Mas a bênção de Jacó com as duas. Que coisa intrigante, gente. Uma bênção que foi dada a uma família disfuncional, que tinha tudo para dar errado, mas pela graça de Deus não deu. Um homem que tinha 4 esposas, 2 mulheres e 2 concubinas. E pela graça de Deus nasceu ali as 12 tribos de Israel. Sabe o que eles estão dizendo? Que o mesmo Deus que agiu numa família disfuncional, numa família que tinha tudo para dar errado, que esse Deus possa agir no casamento de vocês, Boaz e Ruth. Que o Deus de toda restauração abençoe vocês, visite vocês todos os dias. Que o preconceito, Ruth, que você vai continuar sendo chamada de moabita, mas que a graça de Deus seja abundante na sua vida. O Deus que nos faz prosperar no deserto, o Deus de toda restauração. A pergunta é, irmãos, será que além dessa bênção para o casamento, eles terão filhos? Pergunto para você, o que é a calçada da fama diante da genealogia de Jesus Cristo? O que é a calçada da fama diante da genealogia do rei? Uma lista de nomes que nós encontramos no Novo Testamento em Mateus capítulo 1. O que é ter o nome na calçada da fama? Tanto a história de Tamar quanto a história de Ruth servem para mostrar como Deus age. Um Deus que costura, gente, sem deixar remendos. Nas mãos do Senhor Jesus, 5 pães e 2 peixes alimentam milhares. Os resultados, os frutos pertencem a Ele. A nós cabe fazer a nossa parte e descansar. Fazer a nossa parte e descansar. E ter um alegre serviço focado na glória dEle, descansar nessa verdade. Quais aplicações nós podemos fazer dessa passagem para nós hoje? Primeiro, esse casamento é tão importante, porque a linhagem de Cristo, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, passa por essa família. O rei que vai nascer é o resgatador por trás do resgatador Boaz. Por trás de qualquer outro resgatador, Cristo é o nosso resgatador. Por causa do pecado, a nossa maior necessidade, presta atenção nisso, você que nos visita nessa noite. A sua maior necessidade não é uma cura física. E eu creio que Deus cura hoje, até de câncer. Não tenho dúvida disso. Mas a sua e a minha maior necessidade é de resgate. Resgate de quê? Do nosso coração pecaminoso, porque desde que o pecado entrou no mundo, todos nós somos pecadores e o pecado nos separa de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Resgatar da nossa herança familiar pecaminosa. E eu não estou falando aqui de maldição hereditária, eu estou falando de que, portanto, assim como um só pecado entrou no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eu preciso te avisar que você não consegue se auto-resgatar. A sua mãe não pode te resgatar. O pastor da igreja não te resgata. Sabe por quê? O seu resgate é caríssimo. Somente um sangue puro, puríssimo, sem nenhuma contaminação. E olha o que o texto diz: ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Mas eu quero dizer para você que existe um resgatador, alguém que de maneira voluntária não veio, ele não foi obrigado a fazer isso.
Alguém que se ofereceu para pagar, assumir a nossa dívida, onde a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então ele veio para morrer em nosso lugar, assumiu um compromisso público e legítimo. E ele fez tudo isso para que pobres pecadores pudessem se alegrar em Deus, na glória de Deus. E olha aqui que o pastor Emílio diz. Ele arriscou o seu nome, foi chamado de demônio. Aquele que é a sabedoria de Deus foi chamado de louco. A verdade encarnada foi acusada de mentir. Imagina, gente, chamar o santo de Israel de mentiroso. Muitos ainda hoje falam mal dele, rejeitam o que ele disse sobre si, mas o fruto de sua ação é incomparavelmente maior do que qualquer humilhação. Jesus Cristo não tirou as sandálias e disse: faça você no meu lugar. Mas ele, calçado nas sandálias, e presta atenção, ele andou na terra prometida, todos os dias em direção ao Gólgota, ao monte do Calvário, e lá se entregou por nós. Pergunto, você crê nele? Você crê na morte substitutiva? Que o que Cristo fez na cruz do Calvário era para te substituir? É você que deveria ter sido crucificado, sou eu que deveria. Você crê nisso? Segunda aplicação. Parte da mensagem do livro de Ruth é que o reino de Deus opera com um tipo de cálculo diferente, é outra matemática. No caminho para a plenitude passa pelo esvaziamento. Noemi perdeu todas as coisas quais tinha se apegado, toda a plenitude terrena. Porém, até mesmo a perda foi parte do plano gracioso de Deus para com ela. Quem poderia imaginar um final assim? E o Ain diz assim, o crisol do sofrimento, por mais doloroso que tenha sido para ela, foi necessário para o crescimento espiritual dela e seu lugar no plano de Deus. Tem coisas que nós só aprendemos na fornalha, infelizmente. Infelizmente. Alguém chega a dizer que o livro de Ruth é uma versão feminina do livro de Jó. Porque a Noemi sofreu demais e Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Jó, aquele homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ele aprendeu com sofrimento. A cruz de Cristo é uma prova incontestável que Deus nos ama e jamais deseja nos envergonhar. Jamais. Deus quer fazer você passar vergonha. Agora presta atenção, mas Ele quer te resgatar. E se o resgate vai vir através de uma situação constrangedora, eu não tenho dúvidas que Ele vai agir. Se o resgate do meu coração não acontece de outra maneira, Deus vai usar situações para produzir em nós o coragem de vergonha. O coragem de vergonha do arrependimento genuíno. A tristeza segundo Deus. A maravilhosa tristeza segundo Deus. A graça do arrependimento. Francis Schaeffer. A cruz de Cristo deverá ser realidade para mim não só uma única vez na minha conversão, mas por toda a minha vida como cristão. Já estou crucificado com Cristo. E a cruz de Cristo não é como essa que eu uso aqui, não. A cruz que Cristo diz que eu tenho que carregar, ela é um instrumento de morte diário. Um instrumento de morte do meu eu pecaminoso. Todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Fazendo morrer a velha natureza. Dizendo não para o eu pecaminoso. Que desafio, queridos irmãos. Só pela graça de Deus.
Uma pergunta para testar o nosso coração nessa noite, para calibrar as nossas motivações. Boaz não sabia que a sua atitude seria registrada no livro mais importante do mundo. Quais das suas boas obras você continuaria fazendo se soubesse que ninguém ouviria falar delas? Se alguém sequer dissesse para você, muito obrigado, você continuaria fazendo o que você faz? Boaz em nenhum momento buscou a fama, a projeção do seu nome. Eu tenho um pastor amigo meu que nós combinamos assim, nós ligamos um para o outro e perguntamos, e aí, você está querendo aparecer ou você está querendo fazer que Cristo cresça? Isso é uma pergunta profunda para o meu coração. João Batista um dia disse para Jesus, importa que ele cresça. E como é difícil isso na prática, irmãos. Se ninguém reconhecer o meu nome, o seu nome, qual o nome que tem que aparecer? Mas sabe o que é curioso? Como que Deus faz as coisas? Esse homem não buscou projeção, mas na hora da construção do templo, acompanhe comigo o texto. Depois levantou as colunas do pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim. E tendo levantado a coluna da esquerda, deu o nome de quem, gente? Boaz. Quando você entrava no templo e olhava para uma coluna, Boaz. Quem é Boaz? O resgatador de Ruth. Termino contando para vocês uma história. Um senhor se tornou um especialista em restaurar mansões que foram incendiadas. E segundo os estudiosos, as mansões, quando passam por um período de incêndio, o cheiro não sai fácil. Então esse homem se tornou um especialista. Um milionário comprou uma mansão incendiada por 4 milhões e depois de restaurada ela valeria 20 milhões de dólares. Que ótimo negócio, não? E contratou esse senhor e pediu para ele o seguinte, você vai para lá. Ninguém pode entrar na mansão, você fica lá trabalhando sozinho. Se alguém entrar, você pede a pessoa para sair, porque o dono pediu que não ficasse ninguém ali com você. Bom, foi trabalhar. Um dia ele está trabalhando, ele viu um homem muito bem vestido, muito bem alinhado, perto da piscina. E aí ele chegou perto desse senhor e disse assim, senhor me desculpe, mas eu tenho uma ordem aqui, que não pode ficar ninguém aqui. O senhor deu um sorriso para ele, estendeu a mão e diz assim, prazer, Steven Spielberg. Lembra dele? Eu sou o dono da mansão. Ele não sabia quem era esse homem. Aí ele vai para casa e chega para a esposa dele e falou, esposa, aconteceu um negócio estranho hoje. Um homem muito bem alinhado, dizendo ser esse nome estranho, que eu nem sei falar direito. E ela falou assim, bem, você nunca ouviu falar desse homem? Esse homem é um dos grandes produtores cinematográficos. Indiana Jones, o Tubarão, o ET. Mas para aquele senhor não significava nada. Sabe por quê, gente? Ele era um recém-convertido. Estava encantado com o nome de Cristo. E quem era o Steven Spielberg? Perto de Jesus. Assim como Ruth, que recebeu o nome de Boaz, nós recebemos o nome de Cristo. Um dia, o povo de Deus foi chamado de cristãos, pequenos cristos. Olhe para essa mesa. Qual o nome que deve ser reconhecido? Que nome que tem que ser projetado através da nossa vida? O do pastor dessa igreja? Qual é o nome quando você olha para essa mesa? Eu oro, irmãos, por uma ação de Deus na minha vida e pela sua também.
que o nome que está acima de todo nome venha produzir no meu coração e no seu encantamento pelo nome de Cristo, pelo nome dele mesmo. O nome que deve ser separado na nossa vida. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele somente a glória. Amém.